Ele tinha tudo, mais alto do que qualquer pessoa em Israel, bonito, de família rica, e então o próprio Deus o escolheu pessoalmente para ser o primeiro rei. O Espírito de Deus veio sobre ele. Profetas o confirmaram. A nação inteira gritou: "Viva o rei!" E mesmo assim, esse mesmo homem morreu de rosto no chão em um campo de batalha, abandonado por Deus, atormentado por um espírito maligno, tendo consultado uma feiticeira na noite anterior, com seus filhos mortos ao seu lado e seus inimigos prestes a pendurar seu corpo em uma muralha. Como alguém vai de ser escolhido por Deus a ser destruído pelas próprias escolhas? Isso não é apenas uma história antiga, isso é um espelho. E se você for honesto, brutal e dolorosamente honesto, talvez veja seu próprio reflexo nele antes que este vídeo termine. Fique comigo, porque a história de Saul vai mostrar a você algo sobre Deus, sobre poder, sobre insegurança e sobre você mesmo que talvez não esteja pronto para ouvir. Mas você precisa ouvir. Vamos começar de onde tudo começou. Israel não tinha rei. Durante 300 anos depois de entrar na Terra Prometida, o próprio Deus deveria ser o rei deles. Ele levantava juízes em tempos de crise, líderes imperfeitos para um povo imperfeito. O último e maior deles foi Samuel, um profeta que falava com uma autoridade que todo Israel reconhecia. Mas quando Samuel envelheceu, os anciãos de Israel vieram até ele e disseram 5 palavras que partiram seu coração. Dá-nos um rei, não dá-nos líderes melhores. Não ajuda-nos a seguir Deus com mais fidelidade. Dá-nos um rei, como todas as outras nações. Você percebe o que eles estavam realmente dizendo? Estavam dizendo: não queremos mais ser diferentes. Estamos cansados de ser separados. Estamos cansados de depender de um Deus invisível que age por meio de profetas imperfeitos. Queremos o que todos os outros têm. Queremos um homem em um trono. Queremos uma solução humana para um problema espiritual. Samuel ficou arrasado, mas Deus lhe disse algo notável. Ouça-os. Não é você que eles rejeitaram, é a mim que eles rejeitaram como rei. Pare e sinta o peso disso. Deus não ficou surpreso. Ele não foi pego de surpresa, mas ficou entristecido. O povo que ele havia libertado do Egito, guiado pelo deserto, trazido à terra prometida, estava olhando para ele e dizendo: você não é suficiente. Queremos algo que possamos ver. Algo feito de carne, sangue e poder humano. E aqui vai uma pergunta que deveria te incomodar. Quantas vezes você fez a mesma coisa? Quantas vezes Deus foi suficiente, mais do que suficiente, mas você olhou ao redor, viu o que todos os outros tinham e pensou: eu quero aquilo. Um tipo diferente de sucesso, um tipo diferente de segurança, um tipo diferente de aprovação, algo visível, algo que o mundo reconhece. Israel queria um rei, e Deus deu a eles exatamente o que pediram. Tenha muito cuidado com o que você exige de Deus, porque às vezes a coisa mais assustadora que ele pode fazer é dizer sim. Deus disse a Samuel: eu enviarei a você um homem da tribo de Benjamim. Unja-o como rei. E o homem que apareceu era tudo o que Israel achava que queria. Seu nome era Saul, filho de Quis. O texto diz que ele era um jovem impressionante. Ele era uma cabeça mais alto do que qualquer outro. Em uma cultura onde a estatura física era associada à força, autoridade e favor divino, Saul parecia um rei antes mesmo de usar uma coroa. Mas preste atenção em como o encontramos pela primeira vez. Saul não está liderando um exército, não está recebendo uma visão profética. Ele está procurando as jumentas perdidas do seu pai. Ele estava vagando por dias, procurando os animais, e estava prestes a desistir. Seu servo é que teve que sugerir ir ver o profeta Samuel. E a primeira preocupação de Saul foi que eles não tinham um presente adequado para levar.
Este não é um homem em busca de grandeza. Este é um homem atrás de jumentas. E talvez essa tenha sido a última coisa boa nele, porque havia algo na pequenez de Saul, na sua relutância, na sua simplicidade, que era genuíno. Ele não pediu a coroa, não estava tramando pelo poder. Quando Samuel lhe disse que Deus o havia escolhido como rei, a resposta de Saul foi quase comovente. Não sou eu um benjamita da menor tribo de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias de Benjamim? Por que você me diz uma coisa dessas? Há uma humildade bonita nessa resposta. Um homem que genuinamente não consegue acreditar que foi escolhido. Um homem que se vê como pequeno. Lembre-se disso, porque o que acontece com essa humildade é a verdadeira tragédia desta história. Samuel ungiu Saul em particular, derramando óleo sobre sua cabeça. Então disse a Saul 3 coisas específicas que aconteceriam para confirmar a unção, e cada uma delas se cumpriu. No caminho, Saul encontraria homens carregando 3 cabritos, 3 pães e um odre de vinho. Depois, encontraria um grupo de profetas. E quando isso acontecesse, o Espírito de Deus viria sobre ele e ele profetizaria com eles. Tudo aconteceu exatamente como Samuel disse. O Espírito de Deus veio sobre Saul e ele profetizou entre os profetas. As pessoas que o conheciam ficaram espantadas. Saul também está entre os profetas? Perguntaram. O filho quieto de Quis, o que corria atrás de jumentas, de repente estava falando com o poder de Deus. Então veio a cerimônia pública em Mispa. Samuel reuniu a nação inteira e usou o sorteio sagrado para identificar o rei escolhido por Deus, tribo por tribo, clã por clã, família por família. O sorteio caiu sobre Saul, filho de Quis, mas quando foram procurá-lo, ele não estava lá. Saul estava escondido, entre a bagagem. O homem que Deus havia escolhido para liderar uma nação inteira estava agachado atrás das cargas, esperando que ninguém o encontrasse. Algumas pessoas leem isso como humildade, e talvez fosse, em parte. Mas há algo mais aqui, algo que definiria todo o reinado de Saul e que acabaria por destruí-lo. Não era apenas humildade, era medo. Um terror profundo e paralisante de ser visto, de ser exposto, de ser considerado incapaz. Saul não apenas se sentia pequeno, ele estava apavorado com a possibilidade de ser revelado como pequeno. E esse medo, essa necessidade desesperada e sufocante de parecer maior do que se sentia, se tornaria o motor de cada decisão catastrófica que ele tomaria pelo resto da vida. Eles o encontraram, trouxeram-no para fora. Ele se pôs diante do povo, alto, impressionante, cada centímetro do que um rei deveria parecer. E a nação gritou: "Viva o rei!" Os primeiros dias foram promissores. Quando os amonitas sitiaram a cidade de Jabes-Gileade e ameaçaram arrancar o olho direito de cada habitante, Saul respondeu com fúria decisiva e capacitada pelo Espírito. Ele cortou um par de bois em pedaços e os enviou por todo Israel com a mensagem: "Isto será feito aos bois de quem não seguir Saul e Samuel na batalha." 330.000 homens se reuniram. Os amonitas foram esmagados. Israel celebrou. Naquele momento, Saul era tudo o que um rei deveria ser: corajoso, decidido, guiado pelo Espírito. Generoso na vitória, quando alguns quiseram executar os homens que inicialmente duvidaram de Saul, ele recusou, dizendo: "Ninguém será morto hoje, pois hoje o Senhor resgatou Israel." Se a história tivesse terminado aqui, Saul seria lembrado como um herói. Mas a história não terminou aqui, porque Saul tinha uma rachadura em sua fundação que ninguém podia ver ainda. E a pressão, o tipo de pressão que vem com o poder, a responsabilidade e as expectativas de uma nação inteira, não cria rachaduras. Ela as revela. A primeira fratura aconteceu em Gilgal e mudou tudo.
Os filisteus haviam reunido um exército enorme, 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e soldados tão numerosos quanto a areia na beira do mar. Os israelitas estavam apavorados. Homens se escondiam em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns estavam fugindo para o outro lado do Jordão. O exército de Saul estava derretendo diante dos seus olhos. Samuel havia dito a Saul para esperar em Gilgal por 7 dias. Samuel viria e ofereceria o holocausto antes da batalha. 7 dias. Essa era a instrução. Clara, específica, inegociável. Saul esperou. 1º dia, 2º dia, 3º dia. Seu exército diminuía. 4º dia, 5º dia. Homens desertavam. 6º dia. Os filisteus se aproximavam. O 7º dia chegou. E Samuel não havia aparecido. Coloque-se no lugar de Saul por um momento. Seu exército está evaporando. A força militar mais temível da região está se aproximando. O profeta disse para você esperar, mas o profeta não está aqui. A cada minuto que passa, mais soldados desaparecem nas colinas. O que você faz? Saul fez uma escolha. Ele ofereceu o holocausto ele mesmo. E no momento em que terminou, no exato momento, Samuel chegou. O que você fez? Perguntou Samuel. A resposta de Saul é um dos discursos mais reveladores de toda a Bíblia. Ouça cada palavra. Quando vi que os homens estavam se dispersando e que você não veio no tempo marcado e que os filisteus estavam se reunindo, eu pensei, os filisteus vão descer contra mim em Gilgal e eu não busquei o favor do Senhor. Então me senti forçado a oferecer o holocausto. Conte quantas vezes Saul usa a palavra eu. Eu vi, eu pensei, eu me senti forçado. Isso não é uma confissão, é uma justificativa. Saul não está dizendo eu errei, está dizendo eu não tive escolha. Está culpando as circunstâncias, está culpando o atraso de Samuel, está culpando os soldados que desertaram, está culpando tudo e todos, menos a si mesmo. E repare no que ele diz, me senti forçado. Como se alguma força além do seu controle o tivesse empurrado a desobedecer. Essa é a linguagem de um homem que nunca vai assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. Um homem que sempre vai encontrar uma razão pela qual sua desobediência foi, na verdade, razoável. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós desobedecemos a Deus e depois construímos uma explicação elaborada de por que precisávamos? Eu sei que Deus disse para esperar, mas as circunstâncias mudaram. Eu sei que Deus disse não, mas me senti forçado. Eu sei o que as Escrituras dizem, mas a minha situação é diferente. O pecado de Saul em Gilgal não foi oferecer um sacrifício. Foi decidir que a sua avaliação da situação era mais confiável do que as instruções de Deus. Foi escolher a pressão visível em vez da obediência invisível. Foi o momento em que ele decidiu que o que podia ver com os olhos importava mais do que o que Deus havia falado com a sua boca. A resposta de Samuel foi devastadora. Você agiu de forma insensata. Você não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse guardado, o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o seu reino não vai durar. O seu reino não vai durar. 6 palavras que selaram o destino de Saul. Não porque Deus fosse mesquinho, não porque o sacrifício em si fosse tão terrível, mas porque aquele momento revelou o que havia dentro de Saul. E o que havia dentro de Saul era um homem que sempre escolheria a conveniência em vez da obediência quando a pressão ficasse forte o bastante. Deus não te prova para descobrir do que você é feito. Ele já sabe. Ele te prova para que você descubra do que é feito. E Gilgal mostrou a Saul e a todos nós exatamente do que ele era feito. Mas Deus lhe deu outra chance. É isso que as pessoas não percebem.
A história não terminou em Gilgal. Saul ainda era rei. Ainda tinha a coroa. A porta não estava fechada. Ainda não. O segundo teste veio durante a guerra contra os amalequitas. E dessa vez, o fracasso foi ainda pior. Deus deu a Saul uma ordem específica por meio de Samuel: destruir completamente os amalequitas. Tudo, cada pessoa, cada animal. Nada deveria ser poupado. Não era crueldade aleatória. Os amalequitas tinham uma longa história com Israel, que remontava ao deserto, quando atacaram os israelitas mais fracos e vulneráveis pelas costas, enquanto cambaleavam pelo deserto. Deus havia declarado que apagaria completamente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E agora, por meio de Saul, o tempo havia chegado. Saul foi à guerra. Conseguiu uma vitória decisiva, mas não obedeceu. Capturou Agag, o rei amalequita, com vida. E ficou com o melhor das ovelhas, do gado, dos animais gordos, dos cordeiros, com tudo o que era bom. Destruiu apenas o que era sem valor e fraco. Quando Samuel veio ao seu encontro, Saul o cumprimentou com palavras que deveriam causar arrepios. O Senhor te abençoe. Eu cumpri as instruções do Senhor. Ele disse que havia obedecido, enquanto estava no meio da sua desobediência, enquanto a prova da sua rebelião estava literalmente balindo ao fundo. E Samuel disse a frase que ecoou por 3.000 anos de história: que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Há quase um humor sombrio neste momento. Saul está ali dizendo: eu obedeci a Deus completamente, enquanto animais roubados fazem barulho atrás dele. A prova do seu pecado está balindo, está mugindo, é impossível ignorar. E mesmo assim, Saul olha nos olhos de Samuel e diz que está tudo bem. Você faz isso? Você fica no meio da sua desobediência e diz a Deus, diz a si mesmo que está tudo bem? Você tem ovelhas balindo na sua vida, agora que está fingindo não ouvir? E então veio a segunda desculpa de Saul, ainda pior que a primeira. Os soldados é que trouxeram. Eles pouparam o melhor das ovelhas e do gado para sacrificar ao Senhor, seu Deus. Duas coisas nessa frase deveriam te alarmar. Primeira, ele culpou os soldados. Não fui eu, foram eles. O rei que deveria liderar escolheu seguir e depois negou que tivesse feito qualquer escolha. Segunda, ele disse: o Senhor, seu Deus. Não o meu Deus, o seu Deus. No próprio ato de se defender, Saul se distanciou do Deus que dizia servir. A separação já estava acontecendo e ele nem percebia. A resposta de Samuel é uma das declarações teológicas mais importantes do Antigo Testamento. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e dar ouvidos é melhor do que a gordura de carneiros. Deixe isso penetrar. Deus não fica impressionado com a sua atividade religiosa se ela é um substituto para a obediência. Você pode dizimar, frequentar todos os cultos, servir como voluntário todo final de semana, postar versículos nas redes sociais, fazer orações eloquentes, e nada disso importa se você está usando isso para encobrir a área onde Deus especificamente mandou você obedecer e você especificamente se recusou. Saul ficou com os melhores animais para sacrificar a Deus. Ele vestiu sua desobediência com roupas religiosas, fez sua rebelião parecer adoração, e Deus viu direto através disso. Essa é uma das coisas mais perigosas que uma pessoa pode fazer: pegar aquilo que Deus explicitamente disse para não fazer e reempacotar como algo que está fazendo para Deus. É o equivalente espiritual de roubar o dinheiro de alguém e depois doá-lo para a caridade em nome dessa pessoa. E então Samuel falou a frase que encerrou tudo: porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. A reação de Saul? Eu pequei.
Finalmente, uma admissão. Mas observe o que vem a seguir. Mas, por favor, me honre diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Você percebe? Mesmo na sua confissão, a preocupação principal de Saul não era o relacionamento dele com Deus. Era a sua reputação, a sua imagem, como ele parecia diante das pessoas. Ele não disse, por favor, me restaure a Deus. Disse, por favor, não me envergonhe em público. Esse é o coração da tragédia de Saul. Ele tinha mais medo de perder a reputação do que de perder o relacionamento com Deus. E isso diz tudo o que você precisa saber sobre o que realmente estava no trono do coração dele. Não era Deus, não era nem o reino. Era a imagem que Saul tinha de si mesmo, a percepção de si, a necessidade de ser visto como digno, competente, suficiente. E quando essa imagem era ameaçada, quando qualquer pessoa ou qualquer coisa fazia Saul se sentir pequeno de novo, como o garoto escondido atrás da bagagem, ele se tornava capaz de coisas terríveis. Porque foi aí que Davi entrou na história. E a chegada de Davi foi o começo do fim. Deus enviou Samuel a Belém, à casa de um homem chamado Jessé. Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei. Quando Samuel chegou, Jessé apresentou seus filhos diante do profeta. O mais velho, Eliabe, era alto e impressionante como Saul. Samuel pensou, certamente é este. Mas Deus disse, não considere a aparência dele nem a sua altura. O Senhor não vê como as pessoas veem. As pessoas olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Esse único versículo é a chave teológica de toda a história de Saul. Deus escolheu Saul com base no que Israel queria. Um homem alto, impressionante, com aparência de rei. Mas Deus escolheu Davi com base no que Deus queria. Um coração que fosse inteiramente dele. Jessé trouxe filho após filho. 7 filhos passaram diante de Samuel. Nenhum deles foi escolhido. São estes todos os seus filhos? Perguntou Samuel. E Jessé respondeu, ainda falta o mais novo. Ele está cuidando das ovelhas. O mais novo. O tão insignificante que o próprio pai não se deu ao trabalho de trazê-lo a um encontro com um profeta. O menino pastor. O esquecido. Aquele para quem ninguém estava olhando. Samuel ungiu Davi. O Espírito de Deus veio sobre Davi daquele dia em diante. E no mesmo instante, no exato mesmo instante, o Espírito de Deus se retirou de Saul. E no seu lugar veio um espírito atormentador. Pense na simetria. O mesmo Espírito que veio sobre Saul, no início da sua história, agora vinha sobre Davi. E o vazio deixado em Saul foi preenchido com tormento. Essa é uma das verdades mais sérias de toda a Escritura. Quando Deus remove a sua presença de uma vida, algo mais sempre ocupa o lugar. O trono do coração nunca fica vazio. Se Deus não está sentado nele, alguma outra coisa estará. E é aqui que a história se torna quase insuportável de assistir. Porque Saul não sabia que Davi havia sido ungido. Ninguém contou a ele. Davi entrou na vida de Saul não como um rival, mas como músico, um jovem que tocava harpa tão lindamente que o espírito atormentador ia embora quando ele tocava. Saul amou Davi. O texto diz claramente, Saul amou muito a Davi, e Davi se tornou seu escudeiro. O homem que iria substituí-lo era o mesmo homem que lhe trazia paz. O futuro rei estava servindo o rei atual, acalmando sua dor, tocando música para ele, permanecendo ao seu lado. E Saul não fazia ideia. Então veio Golias. O gigante filisteu ficou no vale de Elá por 40 dias. Quase 3 metros de altura, coberto com armadura de bronze, carregando uma lança cuja ponta de ferro pesava quase 7 quilos. Toda manhã e toda noite ele saía e zombava dos exércitos de Israel. Escolham um homem e mandem-no descer até mim. Se ele me matar, seremos seus servos.
mas se eu matá-lo, vocês serão nossos servos. Por 40 dias ninguém se mexeu, nenhum soldado israelita deu um passo à frente. E onde estava Saul, o homem mais alto de Israel, o rei que deveria ser o campeão do seu povo? Ele estava na sua tenda, apavorado, paralisado, exatamente aquilo para o que havia sido escolhido. Ficar de pé como líder de Israel diante dos inimigos, ele não conseguia fazer, porque o garoto que um dia se escondeu atrás da bagagem continuava se escondendo. Ele tinha uma coroa agora e armadura e um trono, mas por baixo ainda era o mesmo homem amedrontado. Davi chegou à linha de frente trazendo comida para os irmãos. Ouviu o desafio de Golias, e sua reação foi o oposto de tudo o que Saul representava. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não olhou para Golias e viu um gigante. Olhou para Golias e viu um homem que havia insultado o seu Deus. A diferença entre Saul e Davi nunca foi sobre tamanho, força ou treinamento militar. Era sobre o que eles viam quando olhavam para o inimigo. Saul via um gigante e se sentia pequeno. Davi via um gigante e sentia Deus. Essa é uma das perguntas mais importantes que você vai se fazer na vida. Quando olha para os gigantes da sua vida, os problemas, os obstáculos, os medos, os inimigos, o que você vê? Você vê uma situação impossível? Ou você vê um Deus que nunca perdeu uma batalha? Saul tentou colocar a própria armadura em Davi, seu capacete, sua cota de malha, sua espada, mas Davi não conseguia se mover com elas. A armadura era grande demais, pesada demais, estranha demais. Foi feita para um homem que lutava com força humana. Davi lutava com algo completamente diferente. A armadura de Saul não serviu em Davi porque os métodos de Saul não eram os métodos de Davi. E essa é uma verdade que vai te poupar anos de frustração se você deixar. Você não pode lutar suas batalhas vestindo a armadura de outra pessoa. Não pode entrar no seu chamado carregando a estratégia de outra pessoa. Não pode se tornar quem Deus fez você ser imitando quem Deus fez outra pessoa ser. A armadura que funciona para eles vai te paralisar. A abordagem que se encaixa no dom deles vai sufocar o seu. Davi tirou a armadura do rei, pegou 5 pedras lisas de um riacho e caminhou em direção a um gigante de quase 3 metros sem nada além de uma funda e o seu Deus. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é tirar a armadura que o mundo diz para você usar e lutar do jeito que Deus te projetou para lutar. Uma pedra, uma funda, um gigante morto no chão. Israel explodiu de alegria. Davi se tornou um herói instantâneo. E quando voltava da batalha, as mulheres de Israel saíram cantando e dançando. Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E naquele momento, algo se quebrou dentro de Saul que nunca mais seria reparado. O texto diz: Saul ficou muito irado. Esse refrão o desagradou profundamente. E então estas palavras devastadoras, reveladoras, proféticas, atribuíram a Davi 10 milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? E daquele momento em diante, Saul passou a vigiar Davi com olhos de ciúme. Olhos de ciúme. Você sabe o que o ciúme realmente é? Ciúme é o sentimento que surge quando o sucesso de outra pessoa faz você se sentir um fracasso. Não é sobre o que a outra pessoa tem. É sobre o que o fato de ela ter aquilo diz sobre você. Saul não estava com raiva porque Davi matou Golias. Estava com raiva porque a vitória de Davi o fez parecer pequeno. De novo, o gigante estava morto, mas o verdadeiro inimigo, a insegurança de Saul, estava muito vivo. E daquele dia em diante, a vida de Saul se tornou uma busca obsessiva. Destruir Davi. Não porque Davi tivesse feito algo errado. Não porque Davi fosse uma ameaça ao reino, mas porque a existência de Davi era uma ameaça à percepção que Saul tinha de si mesmo. Cada vez que Davi tinha sucesso, Saul se sentia diminuído.
Cada vez que Davi era elogiado, Saul ouvia uma acusação. Cada vez que Davi respirava, Saul sentia o trono tremer. No dia seguinte, diz o texto, um espírito atormentador veio sobre Saul. Davi estava tocando harpa, fazendo exatamente o que sempre fez, trazendo paz a Saul. E Saul arremessou uma lança contra ele. 2 vezes. Pense no que está acontecendo aqui. Davi está servindo, Davi está adorando, Davi está trazendo paz a um ambiente atormentado. E o homem atormentado tenta matar a única pessoa que lhe traz alívio. É isso que a insegurança faz. Ela te faz atacar as pessoas que estão tentando te ajudar, te faz ver inimigos nos rostos dos amigos, te faz destruir exatamente aquilo de que mais precisa. Você já fez isso? Já afastou alguém que era bom para você, porque a bondade dessa pessoa te fazia sentir inadequado? Já atacou alguém com palavras, com silêncio, com distância, não porque essa pessoa te prejudicou, mas porque a presença dela te lembrava de algo que te faltava? Esse é o espírito de Saul, e ele vive em mais de nós do que gostaríamos de admitir. O que se seguiu foram anos de perseguição, anos literais. Saul pegou seu exército, o exército de Israel, o exército que deveria estar combatendo os filisteus, e usou para caçar um único homem pelo deserto. Cavernas, montanhas, desertos, cidades. Saul despejou os recursos de uma nação inteira em sua vingança pessoal contra um jovem pastor que não havia feito nada além de servi-lo fielmente. Davi teve oportunidades de matar Saul 2 vezes. Em uma caverna em En-Gedi, Davi se aproximou o suficiente para cortar a borda do manto de Saul, enquanto Saul atendia suas necessidades. Os homens de Davi sussurraram: "Este é o dia. Deus entregou seu inimigo nas suas mãos." Mas Davi recusou. "O Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor." Mais tarde, Davi entrou no acampamento de Saul à noite e ficou de pé sobre o rei adormecido, com uma lança ao alcance do braço. Novamente, seus homens o pressionaram a atacar. Novamente, Davi recusou. Pegou a lança e o jarro de água de Saul como prova de que havia estado ali e foi embora. Essa é a diferença. Saul passou anos tentando tirar a vida de Davi. Davi teve a chance de tirar a vida de Saul e escolheu não fazê-lo. Saul se agarrava a um trono que Deus já havia tirado dele. Davi se recusou a tomar um trono que Deus já havia prometido a ele. Saul tentou controlar seu destino. Davi confiou que Deus cumpriria o dele. E essa é a pergunta que esta história está te fazendo agora. Você é Saul ou é Davi? Está se agarrando a algo que Deus pediu para você soltar? Está lutando para preservar uma posição, um título, um relacionamento, uma identidade que Deus já deixou para trás? Está tão apavorado com a ideia de perder o que tem que se tornou capaz de destruir outros para mantê-lo? Ou você está disposto a esperar, a confiar, a recusar tomar pela força o que Deus prometeu dar pela graça? Os anos de perseguição cobraram seu preço de Saul. Seu estado mental se deteriorou. Seus relacionamentos desmoronaram. Seu filho Jonatas, seu próprio herdeiro, o príncipe, amava Davi. Jonatas reconheceu que Davi era a escolha de Deus e, em vez de lutar contra isso, abraçou. Fez uma aliança com Davi. Deu a Davi o próprio manto, a armadura, a espada e o arco. Pense no que Jonatas estava fazendo. Ele era o príncipe, entregando voluntariamente seus símbolos reais ao homem que tomaria o seu lugar. Jonatas escolheu a lealdade a Deus, em vez da lealdade à ambição do pai. E Saul não conseguia entender. Ele se enfureceu com Jonatas. Arremessou uma lança contra o próprio filho, gritou: "Filho de uma mulher perversa e rebelde, eu não sei que você escolheu o filho de Jessé para a sua própria vergonha?" Saul havia chegado ao ponto em que qualquer pessoa que não alimentasse sua insegurança era um inimigo. Seu filho, sua filha Mical, que também amava Davi, seus servos, seus generais.
Um por um, as pessoas mais próximas de Saul ou se voltaram contra ele ou simplesmente não conseguiam mais alcançá-lo. Ele estava sepultado dentro do próprio medo e as paredes ficavam mais grossas a cada dia. É isso que a insegurança sem controle faz. Ela não destrói apenas você, destrói todos os relacionamentos ao seu redor, envenena as pessoas mais próximas, transforma sua família em vítimas. A insegurança de Saul não era uma luta particular, era uma arma que feria todos ao alcance. Há um detalhe na decadência de Saul que a maioria das pessoas não percebe. Em certo momento da perseguição a Davi, Saul soube que Davi estava escondido na cidade de Nobe. Descobriu que o sacerdote Aimeleque havia dado a Davi pão e uma espada, sem saber que Davi estava fugindo do rei. E o que Saul fez? Ordenou a execução de 85 sacerdotes. 85 homens de Deus, massacrados em um único dia, porque ajudaram sem saber o homem que Saul estava caçando, quando seus próprios soldados se recusaram a cumprir a ordem, porque até guerreiros calejados não conseguiam matar sacerdotes do Senhor. Saul recorreu a Doeg, o edomita, um estrangeiro, que fez o que os israelitas não fariam. Ele matou os sacerdotes e depois foi além. Destruiu toda a cidade de Nobe. Homens, mulheres, crianças, bebês, gado, jumentos, ovelhas. Uma comunidade inteira de servos de Deus apagada do mapa por causa da paranoia de um único homem. É para onde a insegurança leva quando não é contida. Ela não fica pequena, não fica privada. Ela escala. Primeiro você arremessa uma lança contra Davi. Depois, arremessa uma contra o próprio filho. Depois, massacra 85 sacerdotes e destrói uma cidade inteira. O círculo de destruição fica cada vez maior e a pessoa no centro não consegue enxergar, porque se convenceu de que todos os outros são o problema. Se você está assistindo a isso e reconhece os estágios iniciais desse padrão na sua própria vida, a desconfiança, a necessidade de controlar, a sensação de que as pessoas estão contra você, o impulso de atacar antes de ser atacado, por favor, me ouça. Isso não é força, isso é Saul, e o caminho que isso leva não tem um bom final. Agora preciso fazer uma pausa aqui, porque o que vem a seguir é o capítulo mais sombrio de toda esta história. E antes de te levar até lá, preciso que você entenda algo. Tudo o que mostrei até agora, a desobediência em Gilgal, a rebelião contra a ordem sobre os amalequitas, as lanças arremessadas contra Davi, o massacre de 85 sacerdotes, tudo isso foi Saul fugindo de Deus. O que você está prestes a ver é o que acontece quando uma pessoa finalmente fica sem saída. Quando todas as pontes foram queimadas, quando todas as portas foram trancadas, quando a única voz que resta para ouvir é aquela que nunca deveria ter sido consultada. Se a primeira metade da história de Saul é um aviso, a segunda metade é um funeral. Os filisteus haviam reunido um exército enorme em Sunem. Saul reuniu suas forças em Gilboa. Quando viu o acampamento filisteu, o terror encheu seu coração. Ele consultou o Senhor. Mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Silêncio, total e absoluto silêncio da parte de Deus. Essa é a frase mais assustadora na história de Saul. Não as lanças, não a perseguição a Davi, não o espírito atormentador. Deus parou de falar. Não existe solidão no universo como a solidão de uma pessoa que afastou Deus tantas vezes que Deus finalmente honrou a escolha dela. Saul passou anos ignorando a palavra de Deus, desafiando os mandamentos de Deus, perseguindo o ungido de Deus. E agora, na noite em que mais precisava de Deus, o céu estava em silêncio. E o que Saul fez em seguida diz tudo sobre onde uma vida termina quando é separada de Deus. Ele procurou uma médium, uma feiticeira, uma necromante em Endor, o mesmo tipo de praticante do ocultismo que o próprio Saul havia banido de Israel.
O homem que deveria representar Deus diante da nação foi rastejando até o reino das trevas, disfarçado na calada da noite, implorando a uma feiticeira que invocasse os mortos. Ela invocou Samuel, ou algo que se parecia com Samuel, e a mensagem foi devastadora. O Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Amanhã você vai morrer. Você e seus filhos. Acabou. Saul desabou. Caiu no chão de corpo inteiro. Não havia comido o dia todo nem a noite toda. Ficou ali de rosto no chão, na casa de uma feiticeira. O rei de Israel, prostrado no chão, na casa de alguém que nunca deveria ter visitado, ouvindo uma sentença que passou o reinado inteiro construindo. No dia seguinte, os filisteus atacaram. A batalha foi mal desde o início. Os israelitas fugiram. Os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua, foram mortos. Os arqueiros acertaram Saul e o feriram gravemente. E nos seus últimos momentos, apavorado com a ideia de que os filisteus o torturariam, Saul pegou a própria espada e se lançou sobre ela. O rei que havia sido escolhido por Deus morreu pela própria mão. O homem que era mais alto do que todos em Israel jazia morto nas encostas do Monte Gilboa. Os filisteus encontraram seu corpo, cortaram sua cabeça, tiraram sua armadura e penduraram seu corpo e os corpos dos seus filhos no muro de Bet-seã. É assim que a história de Saul termina, não com glória, não com redenção, não com um arrependimento de última hora e uma segunda chance. Termina com um suicídio em um campo de batalha, uma cabeça decepada e um corpo pregado no muro de um inimigo. E se essa fosse apenas a história de um rei que viveu há 3.000 anos, seria trágica, mas distante. Mas não é distante, porque o espírito de Saul, a insegurança, a necessidade de controle, o ciúme, a recusa em assumir responsabilidade, o medo de ser exposto, esse espírito está vivo em cada geração. Está vivo nesta. Agora deixe-me mostrar o que torna esta história tão cortante. Deixe-me mostrar o contraste que revela tudo. Saul pecou. Davi também pecou. Ambos. Saul desobedeceu a ordem de Deus sobre os amalequitas. Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela, Urias. Na verdade, o pecado de Davi foi pior, muito pior. Adultério, assassinato, conspiração, encobrimento. Por qualquer medida humana, a falha de Davi foi mais catastrófica do que a de Saul. Mas as histórias deles terminam em lugares completamente opostos. Saul morreu rejeitado por Deus. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Como? Por quê? Qual era a diferença? A diferença não estava no pecado. Estava na resposta. Quando Samuel confrontou Saul, Saul disse: "Eu pequei, mas por favor me honre diante do povo." Seu primeiro pensamento foi a reputação. Quando o profeta Natã confrontou Davi, Davi disse 2 palavras: "Pequei contra o Senhor." Só isso, sem desculpas, sem transferência de culpa, sem "os soldados fizeram", sem "me honre diante dos anciãos." Apenas responsabilidade crua, quebrantada e total. Eu pequei contra o Senhor. E então Davi escreveu o Salmo 51, uma das orações mais devastadoras já compostas. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi havia visto o que aconteceu com Saul quando o Espírito o deixou. Tinha visto a loucura, o tormento, a escuridão. E seu maior medo não era perder o trono, era perder a presença de Deus. Essa é a diferença. Saul preferia manter a coroa a manter seu Deus. Davi preferia perder tudo a perder seu Deus. E essa é a pergunta que não vai te deixar em paz depois deste vídeo. Qual deles é você? O que você prefere manter? A sua imagem ou a sua integridade? A sua reputação
ou o seu relacionamento com Deus, a sua posição ou a sua pureza, o seu conforto ou o seu chamado, porque cada um de nós está sentado em algum tipo de trono. Pode não ser um reino literal, pode ser uma carreira, um relacionamento, um ministério, uma imagem pública, uma sensação de controle, uma identidade que você construiu, manteve e protegeu por anos, e Deus pode estar pedindo para você soltá-la, para abrir as mãos, para descer, para deixar ir. Se Saul está sentado no trono do seu coração, se a sua identidade, a sua segurança, o seu senso de valor vem do que você possui, do que controla, do que as pessoas veem quando olham para você, então você está a um dia ruim de distância de arremessar uma lança contra o Davi da sua vida. Há um momento de insegurança de se tornar alguém que nem reconhece. Mas se Davi está sentado no trono, se a sua identidade vem de Deus, se a sua segurança está nas promessas dele e não na sua posição, se você pode perder tudo o que é visível e ainda assim dizer, não retires de mim o teu espírito, então nenhum gigante, nenhum inimigo, nenhuma perda, nenhum fracasso pode te destruir. Porque o que você tem nunca foi seu para começo de conversa, sempre foi dele. Deixe-me contar algo sobre os anos entre a unção de Davi e a coroação de Davi, porque a maioria das pessoas pula essa parte. Samuel ungiu Davi adolescente. Davi só se tornou rei aos 30 anos. São cerca de 15 anos fugindo, se escondendo, sendo caçado, vivendo em cavernas, cercado por um bando de homens que estavam aflitos, endividados e descontentes. Davi passou seus anos no deserto da mesma forma que Israel passou seus 40 anos na travessia, sendo moldado, sendo provado, aprendendo a confiar em Deus quando nada fazia sentido, aprendendo a esperar por uma promessa que parecia ficar mais distante a cada dia que passava. Os salmos que Davi escreveu durante esses anos são algumas das orações mais cruas, honestas e desesperadas de toda a Escritura. Deus meu, por que me abandonaste? Até quando, Senhor? Vai me esquecer para sempre? Sou um verme e não um homem. Davi não fingiu que o deserto fosse fácil. Não colocou uma cara corajosa e agiu como se tudo estivesse bem. Ele gritou, chorou, questionou, mas nunca parou de falar com Deus. Mesmo quando Deus parecia silencioso, Davi continuava orando. Essa é a diferença entre desespero e fé, não a ausência de dor, mas a recusa de parar de falar com aquele que pode acabar com ela. Alguns de vocês estão nesse exato lugar agora. Não estão duvidando da existência de Deus. Estão duvidando do tempo dele. Não estão questionando o poder dele. Estão questionando a atenção dele. E estão a um dia ruim de distância de se tornarem Davi, que adorou na caverna, ou de se tornarem Saul, que visitou a feiticeira. O deserto não decide por você. Você decide. E aqui está o paralelo que deveria te sacudir. O deserto de Israel produziu dois tipos de pessoas, aquelas que murmuraram e morreram e aquelas que confiaram e entraram na terra prometida. A história de Saul produziu a mesma divisão. Saul passou seus anos no trono, se agarrando, controlando e destruindo. Davi passou seus anos no deserto adorando, confiando e crescendo. Mesma pressão, mesma incerteza, mesma escuridão, resultados completamente diferentes, porque o deserto não cria quem você é, ele revela quem você é. Se você está em um deserto agora, se foi ungido para algo, mas ainda não entrou nisso, se Deus te prometeu algo, mas a entrega parece impossivelmente atrasada, se sente que está se escondendo em cavernas, enquanto outra pessoa ocupa o trono que era para ser seu, me ouça com atenção. Não se torne Saul na sua espera. Não deixe o atraso te amargurar. Não deixe a frustração te fazer agarrar o que Deus ainda não deu. Não deixe a insegurança te levar a destruir as pessoas ao seu redor. E não tente,
Não tente segurar o que é antigo quando Deus claramente está te movendo para o novo. A coroa não é sua para tomar, é de Deus para dar. E Ele vai dar, no tempo dEle, do jeito dEle, quando você estiver pronto. Mas aqui está o que a maioria das pessoas nunca comenta. Há um Saul e um Davi dentro de cada um de nós. Eles coexistem. Nos seus melhores dias, você é Davi, quebrantado, humilde, confiante, adorando mesmo na caverna. Nos seus piores dias, você é Saul, inseguro, controlador, ciumento, arremessando lanças nas pessoas que estão tentando te ajudar. A pergunta não é se você tem uma natureza de Saul. Você tem. Todos nós temos. A pergunta é: qual deles você está alimentando? Cada vez que escolhe confiar em Deus, em vez de manipular a situação, você alimenta o Davi. Cada vez que celebra o sucesso de outra pessoa, em vez de se sentir ameaçado por ele, você alimenta o Davi. Cada vez que assume a responsabilidade pelo seu fracasso, em vez de culpar as circunstâncias, você alimenta o Davi. Cada vez que abre as mãos, em vez de cerrar os punhos ao redor de algo que Deus está pedindo para soltar, você alimenta o Davi. E cada vez que faz o oposto, cada vez que se agarra, controla, culpa, compara, inveja, se esconde, você alimenta o Saul. E aquele que você alimenta é o que cresce. Há mais um detalhe nesta história que parte meu coração e quero encerrar com ele. Quando os homens de Jabes Gileade souberam o que os filisteus fizeram com o corpo de Saul, que estava pendurado no muro de Bet-seã, marcharam a noite toda. Eram os mesmos homens que Saul havia resgatado no início do seu reinado, quando os amonitas ameaçaram arrancar seus olhos. Eles nunca esqueceram. Viajaram pela noite, retiraram os corpos de Saul e seus filhos do muro, trouxeram-nos de volta, queimaram-nos, enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira e jejuaram por 7 dias. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da loucura, das tentativas de assassinato, da feiticeira, do suicídio, ainda havia pessoas que se lembravam do que havia de bom em Saul, que se lembravam do homem que ele era antes de se tornar o homem que escolheu ser, que honraram não o que ele havia se tornado, mas o que ele poderia ter sido. E quando Davi soube que Saul e Jonatas estavam mortos, não celebrou, chorou, rasgou suas roupas, jejuou e escreveu um lamento, um dos poemas mais belos da Bíblia hebraica. Como caíram os poderosos. Saul e Jonatas, em vida, foram amados e admirados, e na morte não se separaram. Eram mais velozes que águias, mais fortes que leões. Davi chorou o homem que tentou matá-lo por anos, porque Davi entendia algo que Saul nunca conseguiu. A tragédia não foi que Saul fracassou. A tragédia foi que Saul recebeu tudo o que precisava para ter sucesso e escolheu, repetidamente, deixar o medo sentar no trono onde Deus deveria estar. A sua história não precisa terminar como a de Saul. Não precisa terminar com lanças, silêncio e um corpo pendurado em um muro. Pode terminar como a de Davi, imperfeita, quebrantada, com quedas, mas sempre voltando, sempre se arrependendo, sempre escolhendo Deus em vez da coroa. O trono do seu coração tem um único lugar, e hoje, agora mesmo, você pode escolher quem se senta nele. Se este vídeo falou com você, se você se viu em Saul e isso te abalou, se você se viu em Davi e isso te deu esperança, deixe um comentário. Me diga qual momento mais te impactou. Compartilhe isso com alguém que está na sua própria batalha contra a insegurança, o controle, o medo de ser exposto como insuficiente. Se inscreva se ainda não o fez. O próximo vídeo vai ainda mais fundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor volte para você o seu rosto e te dê paz. Nos vemos no próximo vídeo.